A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que é novo por aqui, seja bem-vindo também, que Deus possa estar abençoando o seu dia, né? O seu dia de domingo, essa tarde, né? Esse dia de hoje que é comemorado, né? O Dia dos Pais. Como eu já falei, quem está comigo desde o começo sabe que eu não comemoro nada, mas tem quem comemora. Porque esses dias para mim são todos os dias, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Aniversário para mim são todos os dias. Como eu já falei aqui no nosso canal, eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho a minha mãe, meus filhos também não têm mais o seu pai. Mas enfim, tem quem tem pai e tem mãe que é mãe e pai, tem pai que é pai e mãe ao mesmo tempo. Amém, meus irmãos? Deus possa estar abençoando o seu pai, a sua mãe, abençoando também o seu filho, toda a sua família. Eu não digo que hoje é só o dia dos pais, hoje é dia das mães, hoje é dia dos filhos, dos avós, dos netos, de toda a família. Todos os dias, irmãos, Deus nos deu para nós usufruirmos de cada dia. Amém, meus irmãos? Mas para você que comemora esse dia, eu não tenho nada contra. Amém? Eu quero estar deixando aqui uma passagem, irmãos, a qual Deus colocou no meu coração. Hoje eu quero estar falando sobre o livro de Provérbios. Provérbios 20, aqui no capítulo 20 disse: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Amém, meus irmãos? Aqui no versículo 3 disse: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Eu não vou ler todo o capítulo, porque ele é bem grande. Eu quero falar apenas, irmãos, sobre... Não estou condenando ninguém, não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar alguém? Mas, porém, foi a palavra a qual Deus me deu. Assim, a pessoa que tem vício. Hoje o vídeo, não é exatamente, parabenizar os pais, mas, porém... falar sobre os vícios, porque tem pais que bebem, tem mães que bebem, tem filhos que bebem, tudo tem vício. Pode ser bebida, pode ser assim, bebida alcoólica, pode ser um vício do cigarro, vício da maconha, qualquer outro vício a qual venha te envergonhar. E refletindo bem, irmãos, eu lembro que quando eu me entendi por gente, o meu pai era alcoólatra, a minha mãe bebia, meus irmãos, os dois mais velhos, eram alcoólatras. E eu lembro de um dia que o meu irmão, o meu segundo irmão, porque eu sou a quarta, os dois mais velhos são homens, depois tem uma irmã e depois eu. Eu lembro que o meu irmão, o segundo, irmão, o segundo filho da minha mãe, porém é o irmão que eu mais amava na vida, amo até hoje, e é o que é mais parecido comigo. Assim, aparentemente, assim, no rosto, a cor, é o que é mais parecido comigo. Então, as pessoas, quando me via, logo perguntavam se eu era irmã do meu irmão. Eu lembro que um dia, esse meu irmão chegou da cidade a qual eu morei, que de lá eu vim pra cá. Meu irmão, a gente morava na roça, e meu irmão chegou bêbado a cavalo. E o meu pai pegou esse meu irmão e bateu tanto nesse meu irmão, tanto que eu não sei como que esse menino conseguiu correr pro mato. E aí eu lembro que a minha mãe fez morno água com sal e foi... ali ungir, eu falo ungir, que eu não sei nem a palavra que eu posso dizer, o meu irmão todo ferido, eu não lembro se estava ensanguentado, e eu ali, junto com a minha mãe, acompanhando aquela cena. Então, aquilo nunca saiu da minha cabeça, essa cena que eu vi nunca saiu da minha cabeça. Outro dia, o meu irmão mais velho raspou toda a cabeça, o meu pai também deu uma surra muito grande nele. O meu pai era de bater para quase matar. Então, eu vejo esse lado, de quem bebe, de quem tem vício, principalmente o vício da cachaça. Meu pai bebia cachaça. Naquele tempo, acho que não existia esse negócio de cerveja, ou se existia, eu não lembro, irmãos, porque eu era criança. Então, eu lembro que meu pai bebia muito, então meu pai batia nos meus irmãos, porque os meus irmãos bebiam. Mas por que os meus irmãos bebiam? Porque o meu pai bebia. E aí começou, aquela saga de meu pai beber, minha mãe beber, e os meus irmãos também, os dois mais velhos, também ser viciado na cachaça. Aqui a palavra do Senhor diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, a pessoa fala assim: não, eu vou provar porque fulano pediu para mim provar, eu vou só provar.
E de um gole, vai 2 gole, vai 3 gole, e ali por diante, e a pessoa passa a não se dominar mais. Então, ele é vencido por aquele vício. Então, hoje eu falo, você pai, você mãe, que tem vício de cigarro, pode ser um cigarro de fumo mesmo, um cigarro, como eu falo, normal, não precisa ser uma droga, não precisa ser, né, outro tipo de coisa que possa usar, ou que possa ser, não, vou tomar só um gole de cerveja não é como a cachaça, o efeito da cachaça é mais forte, não interessa, a cerveja também tem álcool. Seja qualquer tipo de bebida que tem álcool, você vai tornar a ser dominado por ela. Então, a bebida forte, alvoroçadora, ela causa o quê? Ela causa alvoroço. A pessoa, quando bebe, ela perde o controle de si. Ela perde a consciência. Não perde totalmente, porque depois que passa aquele efeito, ela vai lembrar do que ela fez. Tem uns que se sentem envergonhados, tem outros que se sentem arrependidos, tem outros, né, que não estão nem aí. Mas a bebida forte é alvoroçadora. E todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Se ele tivesse sabedoria, não bebia. Talvez tenha a curiosidade de saber qual o sabor que aquilo tem, bebe e já não bebe mais. Né? Afaste-se daquilo. Não deixa ser vencido por aquele vício. E aqui no versículo 3 que fala, honroso é para o homem o desviar-se de contendas. Por quê? Porque a pessoa quando bebe, ela caça contenda na família, né? Ela caça contenda na vizinhança, na cidade, onde ela estiver, ela caça contenda. É que, mas todo insensato se mete em rixas, porque ele foi insensato. Ele bebeu e depois ele põe a culpa na cachaça. Olha quantas pessoas põem a culpa no vício. É a droga. Eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Não, você tem que se dominar. Você tem que sair daquela situação. Se você viu que você usou uma vez, já não te fez bem, pare por aí mesmo. Mas, porém, as pessoas deixam ser dominado por aquele vício. Entendeu, meus irmãos? Então, hoje, o que eu deixo a reflexão para você que bebe, para você que fuma, para você que tem qualquer outro tipo de vício, reflita sobre Provérbios 20, pode ler todo o capítulo de Provérbios 20. A pessoa que tem vício, a primeira coisa que ela perde é a sua saúde. Porque o vício, ele vai te destruir por dentro. A cachaça, que substância que a cachaça dá? Que substância que o cigarro dá? O cigarro, pior ainda, porque a pessoa suga aquela fumaça, tanto engole como sai pelo nariz. A cachaça, pelo menos, ela forma ali um líquido nos rins. O cigarro, aquela fumaça vai para os pulmões. O meu pai, quando faleceu, meu pai tanto bebia como fumava. Quando meu pai estava perto de morrer, os pulmões dele estavam paralisando. Ele ficou com falta de ar, morreu com falta de ar. Só que meu pai também já era bem de idade, né? Então, ali os pulmões do meu pai já não estava mais fazendo a sua função, porque aquele melaço do cigarro já estava no pulmão dele, mas a cachaça também destrói. A pessoa perde primeiro a sua saúde, porém, a pessoa não se dá conta. A pessoa perde a saúde, a pessoa perde a dignidade, porque ninguém vai respeitar. Olha o cachaceiro, as pessoas chutam, cospem na cara. Quanto mais pede cachaça, as pessoas dão. Por quê? Porque ali a pessoa já não tem mais dignidade. Não, eu vou dar. Vou dar para morrer e não me pedir mais. A pessoa perde a dignidade, a pessoa perde o seu caráter. A pessoa perde a família. Porque nem toda família, nem toda mulher suporta um homem com cheiro de cachaça, com cheiro de cigarro e vice-versa, né? Nem todo homem também suporta uma mulher que é alcoólatra, que é viciada em cigarro. Meus pais tanto fumava como bebia. Eu já deixei aqui no nosso canal. Mas ao passar dos tempos, dos longos anos, né, que eu convivi com os meus pais, primeiro a minha mãe parou de beber, depois o meu pai. Meu pai, depois de muito velho, parou de beber. E os meus irmãos continuaram, os mais novos também, né? Que tem 3 mais novos do que eu, porém eu não sei se ele bebia, nunca vi falar se ele bebe, se ele fuma. Eu tive pouco contato com ele. E os outros mais novos eu tive mais contato. Porque esse meu irmão, ele casou, mais novo do que eu, ele casou. Então, ele foi morar num lugar muito longe de onde eu morava. Então, a gente não tinha contato. E os meus 2 irmãos mais novos, eu tive contato. Eles bebiam. Hoje eu não sei se bebe mais. Fumar eu nunca vi. Mas creio que droga também, né, usava. Porém, né, hoje eu não tenho mais contato com ninguém. Então, eu falo para você que bebe, tanto homem como mulher, o pai ou a mãe ou o filho. Não é porque hoje é considerado o dia do pai. Como eu já falei, tem pai que é pai, tem pai que é mãe, tem mãe que é mãe, tem mãe que é pai. Mas eu estou falando para todos os seres humanos. Você cristão, você católico, você espírita, você que não tem religião, pensa bem.
O vinho é escarnecedor, ele escarnece da pessoa, ele humilha a pessoa. Olha só o que a pessoa que usa droga, o traficante, as pessoas já olham ele de longe, já correm. Não, aquele ali, eu não posso ficar perto, aquela pessoa não presta. Não é que a pessoa não presta, porque o vício dominou aquela pessoa. Porém, as pessoas passam a não ter mais confiança, passam a ter medo. A pessoa que bebe, irmãos, ele também é escarnecido. Por quê? A pessoa, ele fica dependente daquele vício e a humanidade passa, né, a desacreditar. Ah, me vende tal coisa fiada. Não, não vou vender, porque você não paga, você não trabalha, você só bebe. Então, a bebida, né, o vício, eu não posso pôr a culpa no diabo, porque a pessoa vai se ela quiser. A pessoa que é sábia, a Bíblia fala, né, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, a pessoa que não é sábia, ele deixa ser vencido pelos vícios. O vício vem para destruir. Ele destrói a pessoa, ele rouba tudo que a pessoa tem e ele mata também a pessoa. E aonde eu parei para pensar? Olha os dono de bar, dono de... Esses comércios onde tem jogo, eles já colocam... Oh, perdão, irmãos. Esses comércios onde tem bebida, que as pessoas sentam na roda de uma mesa, bebem. Ali já tem uma mesa de sinuca, não sei como que você chama na sua cidade. Tem alguém que fala snook, mas eu conheço por sinuca. Ali já coloca a mesa e já coloca um bar com bebida, vários tipos de bebida. A pessoa vai bebendo e vai jogando. O que acontece no final do dia? Não tem dinheiro. No final da semana não tem dinheiro. No final do mês está liso. E aí, para o homem que é casado? O homem que é o provedor da casa. Chegou o final de semana, chegou o final do mês, final do dia, cadê o dinheiro para sustentar a sua esposa e os seus filhos? Mas para a mulher também é a mesma coisa. A mulher que trabalha, que é escarnecedora, que deixa ser escarnecida pelo vício, ela também passa por essa situação. O dono do bar, ele vai ganhando mais dinheiro. Ele vai enchendo o seu bolso, vai enchendo a conta bancária, como disse por isso, seu QR Code, seu Pix, né? Seja lá qual tipo de conta que ele possui, ele só vai juntando dinheiro. Porém, ele não bebe. Mas ele tem o prazer de vender ali aquela cachaça, aquela cerveja, aquele vinho, sei lá o tipo de bebida que tem álcool. A pessoa que vai ali, ele vai jogar a sua alma no inferno, se ele não acordar a tempo. Ele vai jogar a sua própria alma no inferno, ele vai destruir a sua saúde, vai perder o seu caráter, vai perder a sua família. Porém, o dono do bar não vai falar, não beba, ele está lá para vender a cachaça. Ele não obriga ninguém a beber, ele está lá para vender para quem quiser comprar. Hoje nós estamos vendo até menor de idade estão bebendo, né? Eu falo por causa da minha família, dos meus parentes. Então, essa passagem eu deixo para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho. Os pais, se eles bebem, a tendência dos filhos é beber. Raramente tem um filho que não bebe. Porém, eu fui esse filho que não bebi. Minhas irmãs, algumas já provaram, algumas, acho que fumar não, nunca vi. Mas eu tenho a mais velha do que eu, que ela bebe para entronchar mesmo, como diz. E tem a caçula de todas. Então, a mais velha de todas, ela bebe bastante. A caçula de todas, de 10 irmãos, ela bebe para cair mesmo. Porém, né, eu não bebi, eu não fumei, eu não participei de várias coisas a qual os meus pais, né, levavam para dentro de casa. E quando eu separei do pai dos meus filhos, que eu separei dele, mas fiquei morando junto com ele por 2 anos na mesma casa. Creio que eu já falei isso aqui no nosso canal. Ele começou a beber e ele começou a levar bebida para dentro de casa e dar pro meu filho. Acho que meu filho, uns 7, 8 anos, não lembro. Meu filho era um bebê, praticamente um bebê. E um dia ele chegou e ofereceu bebida pro meu filho, e meu filho bebeu ali. Pouco, mas bebeu. E eu, sem maturidade nenhuma, sem sabedoria nenhuma, sem consciência de nada, eu falei para ele: o dia que se você quiser beber, beba na rua, não traga para dentro de casa. Porque o dia que você trouxer cachaça para dentro de casa dar o meu filho, eu vou chamar a polícia para você. Eu não sabia nem o que era polícia. Mesmo morando há um tempo dentro da cidade, eu não sabia o que era uma polícia. Irmãos, pensem numa pessoa que era uma criança do corpo de uma adulta. Eu era uma criança, né, uma adulta com mente de criança.
Aí ele parou de levar cachaça para dentro de casa. Mas o que eu deixo para os irmãos, para as irmãs, é refletir sobre isso. Ou para você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você que só assiste, para você que... Não importa a sua religião, não importa. Essa passagem aqui, que você leia, Provérbios 20, procura aí. Se você não tem uma Bíblia, procure no seu celular, Provérbios 20, que você vai ler. Esse capítulo pode ter tudinho, né? Pode ler tudinho, melhor dizendo, pode ler todinho aqui esse capítulo, né? Aqui, mas todo insensato se mete em rixa. Por quê? Porque a pessoa quando bebe, ele fica encrenqueiro, ele fica valente. Como o meu irmão mais velho mesmo dizia, ele bebia para cair mesmo. E pensa num sujeito que era valente dentro de casa, que bagunçava, quebrava tudo dentro de casa. Irmãos, era um inferno, eu vivia num verdadeiro inferno. Então Deus, ele tem ali o seu poder de escolher alguém no meio de uma bagunça como ele me escolheu. O meu irmão mesmo falava, eu vou beber para esquecer os problemas. Era assim que era a música dele. E ele falava, todo cachaceiro, quando ele tá bebendo, ele fica rico, ele fica bonito, ele fica melhor do que todo mundo, ele pode mais que todo mundo, ele é melhor que todo mundo. Ele falava isso. Então, toda pessoa que enche a cara de cachaça, ou sei lá, qual tipo de droga, né, de vício que a pessoa tiver, ela quer ser melhor do que os outros. Ela fica valente, ela acha que ninguém é melhor do que ela, que ninguém vai ter coragem de enfrentar ela, só ela que tem coragem de fazer isso, fazer aquilo. Então ela cria ali um alvoroço. Aí a outra pessoa, tem gente que fica com medo, eu tô com medo porque ele bebeu, ele é capaz de fazer isso, fazer aquilo. Mas aquilo ali, irmãos, eles bebem pra... A pessoa pode ser a pessoa mais medrosa do mundo. Quando ela bebe, ela se torna uma pessoa valentona. Né? Nós enxergamos todos os dias como acontece pelo mundo afora. A pessoa bebe, caça briga, tem com a sua própria família. Tem filho que mata pai, tem pai que mata filho porque já não aguenta mais o vício. Como nós somos um povo escolhido, um povo separado, né, pelo nosso Deus, nós temos consciência, né, de que o vício, ele veio para matar, roubar e destruir, porque o diabo, ele vem para isso. Mas a pessoa que é sábia, ela não deixa ser vencida por esses vícios. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu vou deixar aqui no nosso canal, nesse dia de hoje. Alertando você, pai, você, mãe, porque se você tem um vício, certamente os seus filhos também vão ser viciados naquilo. Seja o que for, seja o que for. A pessoa que não tem domínio próprio, o filho que não tem domínio próprio, ou que ele vê o pai fazendo, eu também vou fazer. Eu vou fazer porque o meu pai faz. Quantas vezes eu presenciei crianças fazendo algo errado, eu falava assim, não pode fazer, isso é pecado, eu faço porque a minha mãe faz, porque o meu pai faz. O que eu podia fazer? Nada. Porque se o pai faz, se a mãe faz, a tendência é dos filhos fazer também. Mas graças a Deus que Deus me separou, né, daquela família e Deus me fez diferente. Não porque eu nasci diferente, porque eu sou melhor do que eles, mas porque Deus me fez diferente, Ele fez com um pensamento diferente. O meu coração é diferente, não que eu sou melhor do que ninguém. Porque da mesma forma que Deus me ama, ama todos os meus 9 irmãos. E amou, né? E ama até hoje o meu pai e a minha mãe, e o meu pai e os meus filhos. Foi o qual, né? Aos quais me fizeram sofrer muito. Então, a afronta não é pequena, mas, né, Deus está no controle. Então, eu quero deixar essa passagem aqui para você que tem vício, né? Reflita que você trabalha o mês inteiro. Irmãos, eu passo aqui na rua. Quando eu tenho que resolver alguma coisa, eu tenho que passar aqui na avenida, não tem jeito. Eu vejo pais e mães de família em um bar bebendo com as crianças com o celular na mão e os pais bebendo. Aí eu fico pensando, imaginando, e quando eu chego em casa, qual será a reação que tem em casa? Chega em casa, não tem um pão para dar um filho, não tem um leite, não tem um café para tomar de manhã, não tem comida, falta isso, falta aquilo. Eu já vi pessoas comemorando aniversário, festa, no outro dia, não tinha gás em casa. É para que isso? É por isso que eu falo para os irmãos, eu não comemoro nada. Porque eu posso gastar hoje, fazer uma festa hoje, convidar várias pessoas ir na minha casa, comer, beber, bagunçar, sujar a minha casa e ainda, né? Muitas das vezes sai falando mal da gente. No outro dia, eu passar necessidade é outra coisa. Tem uma pessoa que eu conheço aqui que um dia fez festa de aniversário. Com uma baderna que foi até o dia amanhecendo. No outro dia, não tinha gás em casa. Então, o que adianta eu fazer uma festa, dar uma festa hoje, se amanhã eu vou estar precisando de algo? Porém, eu não estou proibindo ninguém de fazer festa, de comemorar nada. Porém, primeiro, se organize para que no outro dia não falte o pão para o seu filho. Para que no outro dia não venha cortar a sua energia, não venha cortar a sua água.
Não vem cortar a sua internet, você não vem precisar de um dinheiro para socorrer o seu filho que passou mal, ou sua mulher, ou seu esposo, ou um parente, ou quem quer que seja. Então reflita. Quando for fazer algo, peça a permissão de Deus, peça a direção de Deus. Fala, Senhor, se for para fazer, que o Senhor me dê condição, mas que o amanhã não me falte nada. Que na minha casa não há bagunça, não há contenda, não há briga, não há desavença. Entendeu, meus irmãos? Porque é o que eu deixo aqui no nosso canal, para quem for assistir. Talvez quem está assistindo hoje seja só cristão, mas daqui a uns anos, ou talvez quando eu não estiver mais aqui, alguém vai assistir esses vídeos. E eles vão entender que eu não estou mentindo, não sou dona da verdade. Mas é o que eu presenciei, foi o que eu vivi, e hoje eu reflito muito sobre essa passagem. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Então, a cachaça, a droga, olha só quantas pessoas são mortas por causa de droga. Comprou e não tinha dinheiro para pagar. Por quê? Porque o vício dominou. O vício dominou aquela pessoa. Aquela pessoa foi vencida pelo vício. A pessoa compra, não tem dinheiro para pagar, o que acontece? Acha que aquele traficante ele vai ter dó? Não. E se ele não conseguir matar aquela pessoa, ele mata alguém da família. Entra na casa, faz um verdadeiro terror dentro da casa. Então, o que o vício causa? Pode ser droga, pode ser cachaça, pode ser o que for, irmãos. Né? Pode ser o que for. Então, vamos refletir. Amém, meus irmãos? Tá deixando um vídeo curto aqui, mas não tem jeito, né, irmãos? Quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Irmandeia, né? E o comentário que a Irmandeia deixou. Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe todos os inscritos aqui do nosso canal. Eu sempre vou repetir, a Irmandeia, né? É a única que, de vez em quando, me manda um comentário. Por isso que aqui eu cito o nome da Irmandeia, mas tem vários outros irmãos. Depois eu quero anotar aqui o nome dos irmãos, né? Os inscritos aqui do nosso canal. Só aparece alguns para mim, então eu vou anotar os nomes. Né? O que tá ali que aparece para mim, eu vou estar anotando, que eu quero estar mandando um abraço para cada um especialmente. Mas eu quero aqui estar agradecendo a irmã Deia, porque ela me pediu o vídeo, graças a Deus, né, preparou aquela palavra, Deus me capacitou para estar deixando a palavra aqui, não só para a irmã Deia, mas para mim também, para todos nós. Eu quero estar agradecendo aqui imensamente cada um dos irmãos. E saiba, irmãos, que todos nós somos chamados. Como eu falei para a irmã Deia, todos nós somos chamados. Mas, porém, aquele que decide ficar, ele é tratado como escolhido. Amém, irmão? Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos. Que Deus possa estar abençoando o seu pai, sua mãe, sua família. E como eu já falei, tem mãe que é mãe e pai, tem pai que é pai e mãe. Pai é aquele que decide ficar. Mãe é aquela que decide ficar. Entendeu? Porque filho não pede para nascer, filho não tem culpa de vir ao mundo. Mas, porém, aquele que decide ficar, ele é pai e ele é mãe ao mesmo tempo. E que Deus possa estar capacitando cada pai, cada mãe, com paciência, com sabedoria, com discernimento. E que possa ter amor e paz naquele lar onde não tem pai e naquele lar onde não tem mãe. Hoje, eu falo, eu fui e sou e vou continuar sendo mãe e pai para os meus filhos. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando esse dia, nessa tarde de domingo. Né? Que Deus possa estar abençoando cada família, cada lar, que Deus possa entrar com providência para aquilo que você estiver precisando, porque o nosso Deus é Deus de provisão. Que Deus possa entrar com resposta, porque Deus é um Deus de resposta. Que Deus possa agir no momento que você menos espera, porque Deus é um Deus de surpresa. Ele não fica falando, tal dia eu vou aí, tal dia eu vou responder, tal dia eu vou suprir sua necessidade. Quando você menos espera, o agir de Deus chega na sua vida, porque assim Ele já fez comigo e continua fazendo. Amém, meus irmãos? Eu desejo uma ótima semana para os irmãos. Deus possa estar abençoando você que trabalha, você que não trabalha, você que tem um benefício. Que Deus possa entrar na vida daquele que depende do benefício que ainda não conseguiu. Que Deus possa abrir as portas para você que está com problema de saúde, para você que tem problema com vício. Que Deus possa estar curando, restaurando a sua saúde, mas também te libertando desse vício a qual eu deixei aqui a palavra. Amém, meus irmãos? Deus abençoe seus filhos. Seja adulto, seja jovem, adolescente, criança, seja recém-nascido, seja mãe que estiver grávida, seja, né, porque o pai também fica grávido. Quando o pai e a mãe são pais e mães de verdade, né, os dois se tornam grávidos ao mesmo tempo. Que Deus possa te abençoando em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.